A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos nessa manhã dando início a mais uma live ao vivo. Quero desejar a você um ótimo dia, um dia feliz na presença do Senhor e que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, e que Deus continue a guardar, a proteger. E a cada manhã temos que acordar redimensionando o Evangelho dentro de nós. Hoje de manhã Deus tem reservado uma reflexão para o nosso coração, e o meu desejo é que a boa nova do Evangelho chegue até você e produza ressurreições de sentimentos, de desejos, de vontades na direção das coisas de cima, e possa gerar um maior comprometimento de vocês com a palavra do Evangelho. Se tem uma coisa que precisa ser redimensionada a cada manhã, é o Evangelho. Nós não podemos deixar o rio da vida congelar dentro de nós. Nós devemos mantê-lo sempre correndo dentro de nós. E para que isso aconteça, se faz necessário essas visitas diárias à boa nova, a palavra que faz a gente a cada manhã se levantar para uma nova ressurreição, para uma decisão renovada de ser de Jesus de Nazaré. Eu quero pedir que vocês transmitam, convidem o maior número possível de pessoas, de amigos, para a gente estar refletindo nessa palavra que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, é mais pura do que o ouro passado 7 vezes no cadinho. A palavra liberta, a palavra entrega, a palavra transforma, a palavra dá forma, a palavra regenera, a palavra impera, a palavra dá vida, a palavra ressuscita, a palavra anima, a palavra sublima, a palavra dá paz, a palavra é demais. Eu quero convidar vocês para nós meditarmos. Ao passo que vocês forem entrando, já venham com o coração aberto, já venham com o coração desassossegado, já que nós estamos vivendo nessa época que a tecnologia tem gerado a síndrome do pensamento acelerado, e as pessoas vivem sem sossego e não têm paz na alma para sentar e refletir. Eu quero que você hoje faça isso. Pare um pouco agora e vamos refletir na palavra de Deus. Eu já queria iniciar lendo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João. O Evangelho de Jesus, e João está fazendo uma narrativa do Evangelho, porque não é o Evangelho de João, é o Evangelho de Jesus, e que é Jesus, e João está fazendo uma narrativa do Evangelho, da palavra encarnada, que é Jesus de Nazaré. João, capítulo de número 8, versículo 43, João capítulo 8, versículo 43 em diante. Palavras de Jesus: porque não entendeis a minha linguagem? Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar, satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira.
Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é porque não pertenceis a Deus. Eu queria chamar você para refletir o seguinte. Jesus pergunta no verso 43 do capítulo 8: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Você já parou para perceber que a maioria dos tumultos, a maioria das confusões, dos atritos, das divisões, das quebras de amizade, são resultados muitas vezes de mal entendidos, de como muitas vezes a nossa pressa em tirar conclusões a respeito de atitudes de alguém em relação a nós, nos levam a ter julgamentos precipitados a respeito das ações do próximo a nosso respeito. E quantas vezes nós não temos essa capacidade de discernir, de entender a ação do outro e nos ofendemos e também partimos para a ofensa? Isso é comum nos dias de hoje. Às vezes a pessoa passa e não está bem, não fala com você e você já sai com 8 pedras nas mãos, já tirando conclusões precipitadas a respeito do outro. Às vezes é um olhar de alguém para você, às vezes é um gesto, às vezes é alguém que passou e não falou com você, ou alguém que interpretou errado o que você falou. Você é responsável pelo que você diz, mas geralmente não é responsável pelo que as pessoas entendem. E quando você é visto com olhos que não correspondem à essência de quem você de fato é um problema seríssimo, porque não dá para entender ou não dá para prescrutar como as pessoas estão entendendo você, lendo você, julgando você, porque elas veem você da maneira como elas introjetam o próprio coração delas na direção de vocês. E por isso que há tanta gente preocupada com o que o outro acha, com o que será que pensam de mim. Você diz: ninguém me entende, ninguém me compreende. Esse é um texto em que Jesus, mais uma vez, está tendo um embate com os religiosos. Jesus tem um encontro com os religiosos logo após ele ter salvo aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e os fariseus queriam simplesmente apedrejá-la. E Jesus liberta aquela mulher de toda a culpa, arranca a agonia de sua alma, a absolve do seu pecado e a envia para casa com a confiança de que aquela palavra iria transformar a vida daquela mulher para sempre, sem nenhuma outra influência senão a da palavra que havia caído no coração. Isso gerou um desconforto muito grande no coração dos religiosos. E Jesus fala o evangelho para eles, e há como uma inquietação no coração de Jesus. E a razão dessa inquietação leva Jesus a perguntar: por que não entendeis a minha linguagem? Até hoje essa pergunta tem que ser feita. Por que não entendeis a linguagem de Jesus? Porque até hoje para a igreja é mais atrativo Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Baraque, porque é mais interessante Paulo e até os apóstolos. Mas por que a linguagem de Jesus, por que o ensino de Jesus, por que esta linguagem
tem sido tão desprezada, tão pouco compreendida, tão pouco anunciada? Porque não compreendeis a minha linguagem? Por qual razão vocês não entendem, não discernem, não põem em prática porque não aprendem? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Eu acho que até hoje a igreja evangélica está precisando aprender a linguagem de Jesus. Qual é a linguagem de Jesus? Por que não compreendeis a minha linguagem? Por que o meu ensino não encarna em vocês? Por que vocês são mais tendenciosos a recosturar o véu que a cruz rasgou? Por que vocês são mais tendenciosos a trazerem a arca do que levarem a cruz? Por que vocês são mais tendenciosos à lei, a homilias, a liturgias, a sacramentos, e se esquecem do essencial, que é a minha linguagem? Por que não entendestes a minha linguagem? Essa é a pergunta de Jesus. Vocês se arrogam de serem a descendência de Abraão. Vocês se arrogam de terem o pedigree de Abraão. Mas Abraão viu apenas lampejos, fragmentos da minha manifestação, e ele se alegrou. Mas eu venho a vocês e falo, e vocês não me compreendem. E se vocês fossem então filhos de Abraão, vocês teriam as atitudes de Abraão. Mas vocês não compreendem a minha linguagem. Sabe, gente, está cada vez mais raro você ouvir pessoas pregando sobre a linguagem de Jesus, sobre as falas de Jesus, sobre o ensino dele. Mas por que é que eles não compreendiam a linguagem de Jesus? Eu quero ver com você agora o que é que entupia as percepções desses homens, a ponto deles não entenderem a linguagem de Jesus. Porque se nós não tivermos cuidado, nossas percepções também podem ser entupidas e a gente ficar distraído com tanta outra coisa em volta da Bíblia, da igreja, e se esqueça do essencial, que é ser como Ele, que é ser como Jesus, cujas atitudes é a linguagem, cujas ações dele é que é a linguagem que os fariseus não compreendiam. Por que eles não compreendiam a linguagem de Jesus? Jesus diz: vocês não compreendem porque vocês pertencem ao diabo e quereis executar os desejos dele. Veja o que é que Jesus diz: vocês pertencem ao diabo e vocês querem satisfazer os desejos dele. Veja que coisa pesada. O que é que faz alguém se tornar filho do diabo? Jesus disse que eles não podiam entender porque eles haviam se tornado filhos do diabo. Aí você diz: bom, eu sou evangélico, eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de ir no bar, eu deixei de ir no prostíbulo, eu agora vou para a igreja todos os dias. Eu não perco um culto, eu tenho carteirinha de membro, eu fui batizado no fundo do Oceano Atlântico. E você acha que é isso que faz de você, de Jesus? Não é apenas isso, porque estes homens são os mestres da lei. Estes homens a quem Jesus diz isso são os sujeitos da moral ilibada, da ética irretocável, dos
estereótipos louváveis e superproduzidos pelo melhor do que o legalismo pode produzir. Eram homens que tinham um cuidado minucioso de guardar leis, preceitos, ordenanças, mandamentos. Não eram homens que estavam invocando o diabo, eram homens que invocavam Adonai, que tinham a alegria de dizer: Abraão é nosso pai, Moisés é nosso mestre, nós somos a linhagem de Israel. E Jesus vem e diz que essa superprodução de raízes genealógicas e hereditárias, de guardanças de tradições litúrgicas e cerimoniais do judaísmo não eram suficientes para livrá-los do engano de acharem-se servindo ao diabo, achando que estavam servindo a Deus. Porque o que leva alguém a ser servo do diabo são decisões. E que decisões são essas? Veja o que Jesus diz: vocês buscam executar os desejos do diabo. É quando as prioridades do coração passam a não ser mais as prioridades de Deus. É quando o coração começa a se entregar aos desejos que não fazem parte dos desígnios daquilo que é essencial em Deus e na palavra. De tal maneira que alguém pode se fazer filho do diabo, indo ao meretrício, indo às drogas, indo à... alguém pode fazer filho do diabo até dentro da religião, quando os desejos do coração se abundam com os desejos do marido, que ao contrário do que muitos pensam, trabalha muito mais em distorcer aquilo que está enraizado como palavra de Deus, para que nós estejamos perdidamente salvos em nossa própria presunção de segurança eterna. Ele vai levando o ser humano a esse engano de coadornar o coração com o mal de forma tão sutil e sorrateira que a gente não percebe que não está mais servindo a Deus e ao Evangelho e à Boa Nova, mas está servindo ao diabo. Porque o que leva alguém a ser filho do diabo é essa busca de satisfazer o desejo. Resumindo, primeiro é que você é filho de quem você tenta satisfazer os desejos. Eu vou repetir: você é filho de quem você tenta, deseja e procura satisfazer os desejos. De quem você quer satisfazer os desejos? Você tem procurado satisfazer os desejos de quem? De quem é que você satisfaz os desejos? De Deus? Ou de coisas que não são as prioridades? Porque quem é aquela turma? Aí Jesus vai dizer: é a turma que havia acabado de, em nome de Moisés e da lei, pegar uma mulher em flagrante adultério, levá-la a Jesus dizendo que tais mulheres devem ser apedrejadas. Esse é o contexto. E eles estavam babando de desejo de matar, de apedrejar, de destruir aquela vida que havia pecado. E aí Jesus diz que esse desejo homicida de matar é o que nos torna filhos do diabo. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês estão cheios de ódio, vocês estão cheios de amargura, vocês estão cheios de rancor, vocês estão cheios de vingança. Vocês não entendem a minha linguagem, porque dentro de vocês o que existe é vontade de matar quem quer que pise no vosso pé. O que há dentro de vocês é vontade de destruir
quem quer que contrarie os vossos interesses. Se torna diabo para vós, sem que vocês mesmos percebam que o diabo é vocês. Vocês não conseguem entender a minha linguagem, porque a minha linguagem não aceita no seu idioma nada que tenha a ver com ódio, nada que tenha a ver com rejeição, com facção, com divisão, com amarguras, com decretações de guerras contra o próximo, com as tentativas de encabrestar Deus a nosso favor, amaldiçoando os outros. É por isso que vocês até hoje não compreendem a minha linguagem. Pelo amor de Deus, me diga uma coisa. Me diz um personagem da Bíblia que Jesus mandou amaldiçoar. Me diz um. Nem Pilatos, nem Herodes. Porque no idioma do amor, as linguagens do ódio são apagadas, são engolidas por esse amor que nocauteia os juízos, as raivas, as iras, o guardamento de mágoas, que aprisionam nossa mente a coisas passadas e não nos deixa acordar para a realidade da linguagem dele. Vocês não podem entender a minha linguagem porque vocês querem executar os desejos do diabo. E qual é o desejo do diabo? Eu vou te dizer agora. É que tu te vingue, é que tu odeie, é que tu pagues o mal com o mal, é que tu guarde amargura, é que tu deseje o mal até para os participantes da porta do fundo, é que tu deseja a destruição de todos os enredadores das escolas de samba. O desejo do diabo é que tu pise o próximo, é que tu humilhe e despreze as pessoas desprovidas de nobreza. Esse é o desejo do diabo. É que aquela pessoa que te persegue no trabalho, tu amaldiçoe e diga: vou orar para Deus pesar a mão. Isso é a vontade do diabo, minha gente. Isso não tem nada a ver com a linguagem de Jesus. E aí ele segue e diz: olha, vocês querem satisfazer o desejo dele, porque ele foi homicida desde o princípio. Olha aí, esse desejo de matar. O diabo é homicida desde o princípio. E vocês desenvolveram uma moralidade tão exaltada perante vocês mesmos que vocês acham que têm o direito de pegar pedra para jogar contra quem quer que vocês considerem imundo e pecadores. E essa espiritualidade que, depois de se firmar diante da comunidade, lhe dá direitos de apedrejar, isso vem do diabo, porque ele é que é homicida desde o princípio. E a linguagem de Jesus, ela é tão assustadora, porque o conceito de homicida que os judeus tinham naquela época era do sujeito que literalmente praticava o crime de homicídio contra o próximo. Mas aí vem Jesus, redimensiona a lei e traz as jurisdições da lei para o coração e diz que quem quer que olhe para o seu irmão com ódio, com rancor, já é homicida em potencial, já é homicídio. Não porque você matou literalmente a pessoa, mas você a matou dentro de você. Você a sepultou para longe de todos os seus contatos, de relacionamentos. Você se fechou para aquela existência a ponto de dizer: ele não existe mais para mim. Isso é em potencial homicídio.
Jesus diz: quem quer que olhar para o próximo com nojo e dizer raca, é réu do fogo do inferno. E aí você diz: o que é olhar para o próximo e dizer raca? Os rabinos diziam que esse raca era aquele movimento bucal de desprezo, de nojo. Qualquer que olhe para o próximo assim, com nojo, com desprezo, é réu do fogo do inferno. Jesus tira as jurisdições da lei apenas do campo das estereotidades, do exterior, das práticas visíveis, e ele traz a lei para que ela tenha as jurisdições no coração, para nos ensinar que ainda que o nosso sorriso se manifeste fora, se dentro do nosso coração o que há é indiferença, é ódio, é desamor, é desejo de abandonar, de se distanciar, de maltratar, de se intrigar, nós estamos satisfazendo os desejos do diabo, que havia se inoculado de tal maneira dentro da religião, assim como a serpente no Éden, que Jesus diz: raça de víboras, raça de cobras, serpentes, porque eles haviam se coadunado com o espírito do diabo e usavam a lei de Moisés para justificarem o desejo homicida latente que havia dentro deles. Minha gente, isso é mais sério do que palavra de porta aberta. Isso é mais sério do que essa maior descoberta a serviço da imbecilidade humana, de mensagens de vitória financeira, prosperidade. Isso é mais importante do que as idiotices de coaches dentro da igreja ensinando apenas a fazer programações que melhorem sua qualidade de vida. Pelo amor de Deus, por que não compreendeis a minha linguagem? Por que que isso é tão pouco praticado? Ora, isso é tão pouco praticado que basta você ouvir a música dos crentes que você vai perceber que o desejo é quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vão se arrepender. Eu vou pisar quem ficar na minha frente, porque eu sou ungido. Meu Deus, por que que vocês não compreenderam a minha linguagem? Vocês querem satisfazer o desejo do diabo. E João diz que quem não ama é homicida. Quem não ama nem a Deus conhece. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas você não ama o próximo a quem você vê, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em vós. Aí Jesus diz: porque a porta é estreita e apertada é o caminho. Aí fica um monte de bobo dentro das igrejas achando que a porta é estreita e que o caminho é apertado, porque eu tenho que me abotoar, eu tenho que dormir com blusa comprida, porque eu tenho que guardar o sábado, os mandamentos. Mas pelo amor de Deus, me diga o que é mais estreito do que o amor. Me diga que caminho é mais apertado do que amar. Perdoar é mais fácil botar pedra na cabeça e carregá-la do que amar. O caminho é apertado porque só entra quem ama, só entra quem abandona os ódios, só entra quem perdoa, só entra quem paga o mal com o bem, só entra quem abençoa e não amaldiçoa em hipótese alguma. Só entra quem se torna filho do Pai Celestial. O homicídio, então, ficou claro, é toda atitude que afirma o meu ser para não me achar otário em perdoar.
Mas ele vai mais à frente e diz o seguinte: porque ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Perceba que a outra razão é que eles não se firmaram na verdade. O diabo não se firma na verdade. A Escritura diz que ele conhece, que ele crê em Deus, Tiago diz, ele crê que estremece, mas ele não obedece, ele não consegue se firmar na verdade. O que é se firmar na verdade? Se firmar na verdade é se firmar nos absolutos, é ter o absoluto na vida, é dizer não às relativizações deste mundo pós-moderno, pós-verdade. O diabo é o pai de todo relativismo, seja ele teológico, seja ele de que conceito for. E nós estamos vivendo em um tempo da desconstrução dos valores absolutos. As pessoas estão cada vez mais desejosas de que não haja absolutos, que não haja nada afincado, que seja pétreo, inamovível, indestrutível, que esteja estabelecido para sempre. Não, estão arrancando os absolutos do coração. E por isso o que se diz é: cada um tem sua própria verdade e fica com a verdade que cada um tem. Jesus diz: vocês conseguem relativizar o que é verdade? Vocês colocam a verdade de vocês, os achumes de vocês, as interpretações de vocês, aquilo que vocês desejam que a palavra diga sem que ela esteja dizendo. Vocês colocam isso acima de tudo. Vocês colocam as interpretações de vocês acima da própria verdade. E sabendo da verdade, vocês preferem deixar a verdade de lado em nome das pseudas verdades que tornam vocês mais atrativos aos pagãos e aos neófitos na fé. É gente que sabe o Evangelho, mas não prega o Evangelho, porque diz: se eu pregar o Evangelho, eu não vou ser o cara do momento, então eu não posso ser filho do Evangelho, eu tenho que ser filho das tendências. A tendência é coach, estou nessa. A tendência é neurolinguística, estou nessa, porque dá ibope, dá marketing, dá popularidade. Então eu vou mergulhar nessa. Então tudo em mim se torna trajeito do que está na moda. E a verdade vai sendo deixada, vai sendo esquecida. Jesus disse isso: em nome da vossa tradição, vocês invalidaram a essência. Vocês se tornaram loucos homicidas em nome de uma verdade que não tem a ver com a verdade que é, mas tem a ver com a verdade que vocês querem que seja. Porque vocês querem até que Deus seja conforme as construções dos achumes de vocês, porque o que vocês querem é Deus como capacho, lutador das guerras que vocês mesmos constroem, como se Deus fosse menino de recado. Tem gente que anda por aí aprontando tudo quanto é de confusão e diz em seguida: essa guerra não é minha, essa batalha é do Senhor. Só se for o diabo, porque Deus não se mete em guerras que são frutos da tua ganância, dos teus caprichos, da tua vontade de prevalecer sobre o outro, dos poderes da construção da própria imagem. Espírito Santo não exalta nem glorifica ministério de honorato, nem de ninguém. Ele glorifica a Cristo. Quem promete fundos e fundos e fundos, e eu te darei os poderes da sociedade, é o diabo. Olha, se tu se curvar às minhas tendências, se tu começar a usar a palavra de Deus nas direções que eu quero,
se tu começar a pôr a palavra nas direções que eu mando, eu quero que você coloque a pregação hoje na direção disso aqui, Honorato. Pão material. E aí, se eu obedeço, ainda que o meu dom de fala seja um dom dado por Deus, mas quando ele segue as orientações das tendências dessas pseudas verdades que não têm conexões com o absoluto, eu estou perdido, eu estou longe de Deus, porque não compreendeis a minha linguagem. Jesus diz: porque vocês pertencem ao diabo e quereis executar os desejos dele, os desejos de ódio, de vingança, de ira, de guardança de mágoas, de ressentimentos. Porque ele não está nem aí para a verdade, ele nunca se firmou na verdade, a não ser a verdade do próprio eu, do próprio egocentrismo, da própria jactância, da prepotência. Porque ele precisa da mentira para viver. Ele precisa da mentira para viver, porque ele é mentiroso desde o princípio. E, gente, nunca houve tanta mentira como agora. Tudo virou um baile de máscaras. Pregadores, pastores, cantores, está chegando a teatralizações que eu nunca imaginei na minha vida. Representam um papel, se transformam em personagens, porque a verdade, ela não é palatável, ela não é atraente, ela machuca, ela quebra meus interesses, então eu preciso da mentira. E tem gente que pensa que a mentira é aquela coisa que alguém apenas diz: eu diga que eu não estou aqui. Isso aí é brincadeira de criança. Não existe nada mais sério do que pegar a palavra e distorcê-la, porque essa é a arte do inferno desde o princípio de tudo. A Bíblia diz que Satanás levou a terça parte dos anjos. Como é que você acha que ele levou a terça parte dos anjos, senão com argumentações que pareciam verdadeiras, mas estavam encharcadas de veneno? Quem quer pegar a galinha não diz show, minha gente, joga milho. Não pensa que o diabo vem de rabo e chifre, não, que ele vem com a Bíblia na mão. Paulo disse que ele viu um passo em falso, se distanciando da linguagem do mestre, pode pôr você de cara com um maligno sem que vocês percebam. Contudo, porque eu digo a verdade, vocês não creem, vocês querem me matar. Me diga uma coisa, vem cá, pertinho aqui. Vocês acham que se Jesus pregasse o que esses caras estão pregando, ele teria sido morto? Vocês acham que se Jesus pregasse sobre como ter qualidade de vida, fazer um regime, eu estou até precisando, fazer regime, organizar o seu tempo, ter tempo de qualidade. Vocês acham que se Jesus pregasse essas brincadeirinhas de criança, vocês acham que ele teria sido morto? Jamais. Ele pregou a verdade, e por isso que ele foi tão contrariado, tão perseguido, tão rejeitado. Por isso que ele foi morto. E aí Jesus diz: olha, quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que vocês não aguentam me ouvir é porque vocês não são de Deus. E aí a atitude deles foi: agora sabemos que você é samaritano e tem demônio. Chamaram Jesus de endemoniado. Meu Deus. E aí Jesus diz: eu não estou possesso de demônios, mas eu honro meu Pai,
e vocês desonram. Eu não busco a minha própria glória, mas vocês não se firmam na verdade, porque vocês não buscam a glória do Pai. Vocês buscam a glória de vocês, da imagem de vocês, da reputação de vocês. Meu Deus, que coisa séria. Que coisa mais séria. E aí o que Jesus disse é que essa palavra que ele pregou deveria gerar exultação no coração deles, mas gerou ódio. E Jesus disse: eu digo isso e em vez de vocês exultarem como Abraão, a quem vocês chamam de pai de vocês, exultou e se alegrou no Monte Moriá, vocês, em vez de se exultarem e se alegrarem como ele, vocês querem me matar. Vocês querem me matar, porque não há nada mais ameaçador a religião fundamentada no engano em nome de Deus. Não há nada mais ameaçador a isso do que o Evangelho. Se a linguagem de Jesus for pregada, desconstrói o circo dos lobos, desconstrói os absurdos cometidos em nome de Deus. Eu acho que o próprio Deus diz: pelo amor de mim, não façam isso. De tanto absurdo, de tanta loucura. Então, meu amigo, eu deixo essa palavra nessa manhã para você e desejo que isso traga temor e tremor ao seu coração. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz.